Você já percebeu que por décadas, jogar um jogo de luta foi uma experiência profundamente solitária? Nós jogamos contra outras pessoas, dividimos o sofá, disputamos campeonatos e o online está cada vez mais sólido. Mas ainda assim, na hora em que o round começa, você está completamente sozinho. Toda a responsabilidade da luta cai nas suas costas, algo que o icônico Katsuhiro Harada já dizia, de que as pessoas não gostam de games de luta pois não podem terceirizar a culpa pela derrota, como acontece em outros segmentos. Mas recentemente, o cenário tem respirado algo diferente, sendo a maior revolução dos jogos de luta modernos. E ela não está nos gráficos, no netcode ou nos trailers de temporadas, e sim na forma como compartilhamos o controle da partida. 2XKO, o novo jogo de luta da Riot Games, trouxe uma proposta que pode parecer apenas um detalhe para os leigos, mas que é a mecânica mais divertida e interessante da atualidade. O ideal de cooperativo de verdade, onde você e seu amigo jogam no mesmo time, dividindo o peso da disputa, emulando o ambiente cooperativo de outros segmentos. E se essa fórmula der certo, a maior beneficiada de toda essa história não seria apenas a Riot, mas também a SNK, simplesmente porque ela tem em mãos a franquia de times mais famosa e tradicional da história dos games de luta, The King of Fighters. Antes de me chamarem de doido aí nos comentários, primeiro deixa eu te contar como a indústria sempre tentou, mas nunca conseguiu consolidar o formato cooperativo, para você entender como esse argumento faz sentido. Essa ideia já foi tentada por diversas empresas no passado, mas aqui vamos começar com a Capcom, que tentou isso de forma muito experimental lá atrás, com a série Street Fighter Alpha e o seu icônico modo Dramatic Battle. Na teoria era incrível, você e um amigo na tela ao mesmo tempo, massacrando o Bison, mas na prática era um modo bônus caótico, desequilibrado e sem foco competitivo. O jogo não tinha sido feito para aquilo. A tela ficava poluída, os golpes se atropelavam e a mecânica funcionava mais como uma curiosidade divertida do que um sistema de jogo sólido. Era um flerte com o cooperativo, mas que não se sustentava como modo principal. Saltando no tempo, um pouco depois, a Arc System Works tentou dar um passo além com Guilty Gear Isuka, de Atomic Wave. Eles tentaram transformar o combate técnico de Guilty Gear em uma arena para 4 jogadores simultâneos. A ideia de ter duplas se enfrentando ao mesmo tempo parecia o futuro, mas a execução esbarrou na própria complexidade do gênero. Sem uma estrutura de linhas e comandos confusos, com as mudanças constantes de orientação dos bonecos, o jogo virou uma bagunça total, simulando um pregão da bolsa de valores, onde a estratégia dava lugar ao esmagamento aleatório de botões. Isuka provou que colocar todo mundo lutando ao mesmo tempo na tela quebrava a essência do que faz um jogo de luta de ser estratégico e preciso, transformando o game em vandalismo puro, ao melhor estilo saída de jogo no Maracanã. Quem refinou essa ideia e flertou diretamente com o corporativo local foi Tekken Tag Tournament. A Namco permitiu que 2 jogadores conectassem seus controles para dividir o mesmo time. Enquanto um estava jogando ativamente, o outro assistia e esperando o momento exato de ser chamado pelo botão de tag. Essa mecânica era genial, porque exigia uma sincronia absurda entre a dupla. Se o seu parceiro estivesse morrendo e você não entrasse para salvá-lo, a rodada acabava, já que em Tekken Tag a morte de um significava o fim do round. O problema é que, apesar de brilhante, essa mecânica ficou presa no passado como um modo secundário nostálgico, além, é claro, das dificuldades técnicas da época. Os jogos seguintes da franquia abandonaram o foco no tag, e o mercado voltou a se concentrar no formato tradicional de 1 contra 1. Voltando para a Capcom, ela já tinha inovado com os jogos de Tag Team, encontrando um meio termo brilhante, servindo de protótipo para o que viria no futuro. Títulos como X-Men vs Street Fighter revolucionaram o mercado ao introduzir a troca dinâmica de personagens. Ela entendeu que, em vez de colocar os 2 jogadores na tela ao mesmo tempo quebrando o ritmo da luta, o segredo estava no revezamento. Você entra, faz seu combo,
chama a assistência e sai, mas, novamente, a experiência ainda era pensada para um jogador controlando os dois heróis. O dinamismo estava lá, a velocidade era insana, mas a tomada de decisão continuava sendo solitária. E é exatamente aqui que a tese de 2XKO se torna revolucionária. A Riot não pegou o modo cooperativo e colocou como um extra escondido nos menus. Eles construíram o jogo inteiramente ao redor do Dual Play. Em 2XKO, o sistema de assistências, os combos de troca e o salvamento dinâmico foram projetados para que duas mentes pensem como uma em tempo real. O jogador que está no banco não fica apenas esperando, ele tem um papel ativo na leitura do jogo, decidindo o momento exato de quebrar a pressão do adversário ou de estender um combo para garantir o dano máximo. Isso transforma o jogo de luta em um esporte coletivo, onde a comunicação, confiança e sinergia entre a dupla criam uma camada de profundidade inédita. É a evolução definitiva do que Tekken Tag tentou fazer e de que X-Men vs Street Fighter plantou na cultura pop, dando uma profundidade maior ao título, refutando a pecha que os jogadores colocaram, de que 2XKO é só mais um game ordinário de Tag Team. E se esse modelo provar que o público anseia por essa experiência coletiva nos jogos de luta, o tabuleiro do mercado pode virar. Enquanto a Capcom e a Bandai Namco teriam que se adaptar a isso, existe uma gigante japonesa que já tem a fundação perfeita pronta, a SNK. E o maior exemplo de como essa tese se consolida perfeitamente está em The King of Fighters. Agora pense comigo, KOF é, por definição, o jogo de lutas em equipe mais famoso e respeitado desse sistema solar. Desde 1994, a identidade da franquia é o formato 3 contra 3, mas é importante lembrar que a própria SNK já tentou quebrar a barreira do combate tradicional no passado. Em KOF 2003 e no aclamado KOF 11, a empresa introduziu o sistema de Tactical Shift, permitindo a troca de personagens no meio da luta e combos de transições dinâmicos. Na época, a recepção foi mista. Embora trouxesse uma velocidade insana, a mecânica dividiu a comunidade mais purista, que sentia a falta do peso estratégico das rodadas individuais clássicas de KOF. Além disso, essas tentativas sofreram com a limitação do hardware da época, além de que o sistema ainda era controlado por um único jogador gerenciando os 3 lutadores. E é exatamente por causa desse histórico que a filosofia de 2XKO se encaixa como uma luva nas mãos da SNK atual. Em vez de forçar uma mudança drástica no DNA competitivo de The King of Fighters, o que poderia afastar os veteranos, a SNK poderia adotar essas mecânicas cooperativas de trios em um modo extra de alto orçamento. Seria algo opcional, não sendo apenas o core do jogo. Imagine um modo co-op definitivo, estruturado, robusto e não como uma brincadeira casual, mas uma ferramenta competitiva de alto orçamento. A estrutura lógica da SNK já nasceu pronta para o cooperativo. Em KOF 15, ele já possui o modo Party Battle, onde até 6 jogadores podem se reunir online para controlar um personagem cada. Mas o que falta é a profundidade mecânica que a Riot Games propôs. Se a SNK pegar essa função existente e injetar sistemas de assistência ativas em tempo real, onde o jogador que está esperando no banco pode salvar o parceiro de um combo ou estender uma pressão na tela de forma coordenada, The King of Fighters alcançará um patamar histórico. Lembra das KOFs clássicas, onde os personagens ficavam esperando no cenário e, se acionados, eles vinham na base da voadora te salvar? Então, agora imagina isso com as mecânicas atuais. Seria a evolução definitiva dos conceitos experimentados em KOF 2003 e 11, mas agora potencializados para a conexão humana. E essa mudança de paradigma vai muito além de uma simples mecânica de gameplay. Ela mexe com a própria psicologia de quem joga. Se você olhar para os maiores fenômenos do ecossistema de esportes hoje, como League of Legends, Valorant ou Counter-Strike, vai perceber que o sucesso deles está ancorado na mentalidade cooperativa. O público moderno adora a narrativa de um time trabalhando junto, a comunicação no headset, o sacrifício de um jogador para o brilho de outro e a divisão de tarefas e até mesmo da culpa em uma derrota. Ironicamente, a comunidade de jogos de luta já flerta com essa dinâmica de equipe. Mesmo jogando títulos estritamente individuais, o maior exemplo disso
é o sucesso avassalador da Street Fighter League. Os maiores players do mundo se reúnem em times, criam estratégias em tempo real contra adversários, estudam os bonecos juntos e vibram intensamente na lateral do palco a cada vitória de um companheiro. A atmosfera de time já existe nos bastidores e na cultura do público. O que 2XKO está fazendo é, finalmente, colocar essa energia de cooperação dentro da gameplay, direto ao ponto. Ao fazer o mesmo, seja um jogo novo ou como um modo robusto, a SNK não estaria apenas criando um recurso extra em KOF, ela estaria conectando a franquia de times mais famosa do mundo à mentalidade que domina a indústria dos jogos atual. O futuro dos jogos de luta não é mais sobre o lobo solitário no sofá, é sobre descobrir quão forte é o seu clã quando a pressão dos campeonatos aperta. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Acha que esse conceito cooperativo tem espaço nos games de luta? Ou também partilha da ideia de que finalmente 2XKO trouxe o norte para esse segmento e que a SNK poderia se beneficiar disso? Deixe aí nos comentários, diga qual foi a sua opinião com relação a essa hipótese. Diz aí também se eu viajei muito ou se o que eu falei aqui tem incoerência. E deixem também nos comentários sugestões para os próximos vídeos sobre debates da comunidade de games de luta. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Até a próxima. Tamo junto.